iniciar a gravação aqui, deixa eu... Opa, foi mal. Nós paramos nessa questãozinha aí. Antes de ler as três afirmativas aqui, olhar quem que está correto, quem que não está, dando uma olhadinha aqui para a nossa superfície, né, de linhas equipotenciais, eu tenho potencial cá embaixo, a primeira linhazinha aqui, acho que não tem nada. Depois vem menos 3, menos 2, menos 1, 0 e 1. Então o potencial está aumentando de baixo para cima. Aí eu tenho o ponto C, que está no meio aqui de duas linhas. O ponto D, que está na linha de 0. Ponto A e ponto B, que está em 1 volt aqui. E o 2, que está isolado aqui. Ó. Beleza? Considerando as afirmativas, né, sobre essa situação, o que é correto afirmar? Vamos lá. O trabalho realizado pela força elétrica para mover uma carga de 1 coulomb, tá? 1 coulomb, um Qzinho aqui, de 1 coulomb, de D para A. De D para A é de menos 1 joules. Então ele está falando com a gente que para sair de D e ir para A, gasta um trabalho, né? Você gasta uma energia, né, de menos 1,0 joules. Joule. Beleza? Nem precisa colocar a palavra joule aqui. Não. Beleza. A carga inicialmente parece que é positiva, né? Não falou nada, então é positiva. E a energia está negativa. E realmente, sair de D para A, você está afastando. Se esses potenciais estão negativos aqui, ó, é porque provavelmente tem uma carga negativa aqui. Ó. Com certeza tem uma carga negativa aqui. Então, potencial menor. Aí você quer pegar uma carga positiva, colocar em D. Né? Colocar em D, positiva. E quer afastar ela da negativa, sendo que elas estão de atração, e quer afastar, você só vai conseguir fazer isso com uma força, né, uma força externa. Tá certo? Você só vai conseguir fazer isso com uma força externa. Então, o trabalho é realizado pela força elétrica para mover uma carga, né, de 1 coulomb de D para A é de menos 1, tá, a força seria interessante se colocasse como eu coloquei em outra questão lá, né, externa, mas também eu não vou ficar, né, bordando as questões. Se chega uma questão dessa você não consegue resolver, a culpa é minha, né? Então, o ideal seria que falasse, ah, força é externa, mas falou força elétrica. Força elétrica é a força da carga, tá? A carga, ela não é capaz de mandar esse cara para fora, tá? Sair de D e ir para A. Ela não é capaz de fazer isso. Se depender da carga, porque, olha só, quando eu falo força externa, é você, tá? Externa, ou seja, é uma força de qualquer natureza. Nem precisa ser elétrica necessariamente, tá? Mas tudo bem, é uma força externa. Quando eu falo força elétrica, o trabalho é realizado pela força elétrica para mover a carga de um ponto a outro, a carga aqui ela vai gerar uma força elétrica, a carga negativa que está ali, ó, certo? Essa força elétrica que ela vai exercer ali, tá? Sobre o Qzinho, se depender dela, obviamente que essa força não vai ser para ir embora, vai ser para atrair, tá certo? Aí ele colocou que que a energia é negativa, mas ele não mencionou que era a força externa. A força elétrica, geralmente quem faz força elétrica é a própria carga, e ela não é capaz de mandar o corpo de D para A, ela faria o contrário, de A para D, né? Beleza? Então, se for levar ao pé da letra, essa questão está errada, a primeira. Deveria ter falado força elétrica, ela é externa, perdão, tá? O fato de ter mencionado que a força é negativa aqui, ó, tá? Casa com a informação de que a força é externa. A força não é da carga. A carga não é capaz de fazer isso, tá? A carga não, tá? E aqui ficou subentendido que é a carga, tá certo? Quando não é a carga, eu sou obrigado a falar força externa, tá certo? O módulo do campo elétrico em C, cadê C? Tá aqui, ó. É maior do que em B.
as linhas estão mais próximas em C do que em D. Ah, mas essas linhas aí são de potencial, Carlos. Pois é, mas se o potencial está mais intenso aqui, ó, nessa região aqui, ó, como se fosse a origem, né, do gráfico do plano XY que ele falou aqui, ó. Então, se as linhas estão mais próximas aqui, é porque a carga está por aqui. Então, o campo é mais intenso aqui, perto da carga, tá? Agora, potencial não. Potencial de B seria maior, porque é positivo. E os potenciais aqui são negativos. Agora, o campo não. O campo não tem sinal. Então, o campo ele é maior onde você está mais próximo da carga, tá? Então, ele falou que o módulo do campo elétrico em C é maior do que em B. Certíssimo. Ele está tentando te confundir, porque o potencial de B é maior do que o potencial de C. Né? Tá tentando te confundir com isso aí. Né? Agora o campo não, tá certíssimo. O módulo do campo elétrico em D é zero. Não, em D quem é zero é o potencial. Tá certo? Potencial. Não é o campo, tá? O campo não é. Beleza? O campo não é zero. O campo continua, porque depois ainda tem voltagem, ó. 2 volts aqui. Então ainda existe presença e influência da carga depois do zero. Então ainda tem campo aqui, ó. Inclusive o B está sujeito a um campo aqui, ó. E um outro campo aqui, um outro lugarzinho aqui perto, ó, ainda teria campo, ó. Tá? O campo não acaba do nada, não. Então eu não posso falar. O potencial, sim. Tá? Correto. Potencial. Campo, nunca. Beleza? O campo, nunca. Então, alguém fez essa questão aí? A única resposta aqui é a. Eu vou até conferir se lá tá tudo ok, tá? Se tá tudo direitinho lá. A gente resolve com calma, gente, tá? Desculpa, a gente resolve com calma, mas quando a gente resolve com você, a gente presta mais atenção, né? A gente presta atenção na hora que está escolhendo a questão, mas aqui a gente acaba vendo ela para a segunda vez e mais atento, então pode ser que eu vou conferir lá se o gabarito está considerando essa questão que eu falei aqui, que não é simples, né? Porque o fato de dar negativo aqui, você poderia pensar assim, ah não, beleza, ele já está considerando que é negativo, que é forçado, né? Então ele já está Carlos, considerando isso. Fala, amigão. vou ter que sair aqui um minutinho e já volto, viu? Beleza. Ah não, como ele fala, beleza. Aí como ele fala, ah, não, o trabalho aqui é negativo, a variação de energia foi negativa. Ah, ele já está sabendo que isso aqui foi forçado, Carlos, vai. Então ele já sabe que é uma força externa. Não, ele não falou, tá? Ele deduziu, ele está insinuando no item um que a carga que está aqui, ela exerceu uma força mandando o cara ir de D para A, sendo que ele é positivo. A carga é positiva. Então isso não poderia. A única que está certa aqui é a 2. Eu vou conferir lá o gabarito depois, beleza? Se tiver considerando alguma outra coisa, eu ponho lá, eu mudo lá para 2. Tranquilos? Beleza? Dúvidas? Dúvidas, dúvidas? Por Tem enquanto uma não, outra tá? questão que eu estou tentando lembrar aqui, que eu gosto muito dela, ela é de um vestibular que eu reconheço demais, que o pessoal elabora muita questão do Enem. Eu selecionei ela para vocês. Eu coloquei ela para vocês, mas eu não sei se ela saiu para um de vocês. Eu estou tentando lembrar que são observações. Ela saiu com gabarito errado. Não na minha plataforma, mas ela saiu na internet com gabarito errado. Aí eu encontrei ela com duas versões na internet. Não sei se alguém tentou corrigir ela, alguma coisa assim. Eu estou querendo ver se alguém teve dificuldade nela. Vamos ver se ela aparece aqui. Essa daqui é uma de força. Essa é no estilo das abertas, tá? Porque Miguel agora deu uma saidinha, mas que o Miguel falou que nas abertas estava mais difícil. Essa aqui é no estilo das abertas, tá? É como não foi o caso, não é como se fosse uma questão adaptada. Então tá aí. Bem, então a questãozinha tá aí. Três esferas de dimensões desprezíveis A, B e C
estão eletricamente carregadas com cargas elétricas respectivamente iguais a 2Q, Q, Q. Todas se encontram fixas em suportes isolantes, bacana, e alinhadas horizontalmente, como mostra a figura aí. O módulo da força elétrica exercida por B na esfera C é F. Beleza, te dou a dica aí que a força que B, né? Deixa eu melhorar minha caneta aqui. A força que B exerce em C é F. Tá certo? O módulo da força elétrica exercida A, né, exercida por A em B, na esfera B, é quanto? Então ele quer saber qual que é a força que A faz em B. Bem, primeira coisa é em cima do que ele falou, do que ele afirmou. Como que eu calcularia essa força F aqui? Né? Bem, vou montar ela aqui. Depende do K, tudo bem, todo mundo depende. Isso não vai mudar nada na nossa vida. E as duas cargas, o produto das duas cargas, essa formulazinha aqui, ó. Bem, uma carga A é 2Q e a B e C é Q, Q. As duas são iguais, ótimo. Então vai ser Qzinho, que seria B, por exemplo, vezes Qzinho. As duas últimas, né, que é B e C, que é quem ele falou aqui, ó, B e C, as duas são iguais. Bacana. Então, Q. Qual que é a distância entre elas? Entre B e C? D. Eu vou chamar de D, tá? 2 centímetros vai ser D. Tá? Essa é a distância entre B e C. Talvez eu nem precisa fazer conta, tá? E a outra distância, a outra distância, vou colocar aqui distância 1 e 2, a outra distância seria 2D, né? Só para falar de entre A e B, por exemplo. Né? Só para ver que uma é o dobro da outra, beleza. Então aqui seria uma distância D, ótimo. Então quer dizer que essa força F, ela é o K, Qzinho vezes Qzinho vai dar Q ao quadrado. Dividido pela distância ao quadrado. Esqueci de colocar aqui, ó, quadrado. Tá. Dá para ficar sem fazer conta, né? Só comparando aqui. E qual seria a força entre A e B se eu fosse calcular? Entre A e B, se eu fosse calcular. Bem, seria constante. A carga A, ela é a de 2Q. E exercendo na B, a B é Q. Então essa daqui é 2Q. Essa daqui é Q. E essa daqui é Q. Então seria vezes Q. Só que a distância é duas vezes maior. Não posso esquecer. Eleva tudo ao quadrado aqui, ó. Então aqui em cima vai sobrar o quê? Duas vezes o K, Qzinho vezes Qzinho, Q ao quadrado. Olha só, estou tentando buscar uma semelhança, uma semelhança com isso aqui, ó. Porque isso aqui, ó, que está em parênteses, eu sei que é F, tá? Aqui em cima, só passei o 2 para cá, beleza. Aqui vai dar 4 vezes a distância ao quadrado. Posso simplificar, não posso? 2 com 4 aqui vai ficar 2 aqui embaixo. Então, olha o que aconteceu. Aqui em cima ficou K, Qzinho ao quadrado, por enquanto é igual lá de cima. Só que aqui sobrou um 2, D ao quadrado. Tudo bem? Até aí? Então, eu estou querendo dizer para vocês que a força de AB, né, se você for olhar ali e tirar o 2 ali, ele é o quê? Ela é a metade da força lá de cima. Se eu for isolar aqui as letrinhas. Então ela é justamente a metade daquela lá de cima, né? Então a nova força, o módulo da força elétrica, perdão, entre A e B é a metade da que eu tinha antes, ó. Né? Seria a letra C. Ô, Beleza? Carlos, Oi. eu acho que caiu, chegou para essa questão para mim, e no gabarito eu acho que tinha dado F/4, se eu não me engano. Tá, eu vou rever essa daqui também. Qualquer dúvida, só estou gravando. Então, porque seria meio da força anterior, né? A força anterior é esse aqui, ó, né? Então, a nova força, o módulo da força exercida por A sobre B seria a anterior dividido por 2, né? Porque eu dobrei a carga, eu dobrei
distância, mas eu dobrei a carga. Então a distância vai ao quadrado, seria isso aqui. Aí eu vou rever lá, tá? Você acha que foi. Tava lá f sobre 4? Isso, eu acho que eu tinha conseguido chegar no F sobre 4, mas tem como você rever essa questão depois? Tem. Se o gabarito for. Eu dou uma olhada lá assim. Beleza? Beleza, obrigado. Aí eu olho e eu troco o gabarito, né? Se lá o gabarito lá estiver errado, né? Eu troco o gabarito lá. Então tá aí, beleza? Dúvidas? Foram mais ou menos duas questões nesse. Não é nesse estilo, não. Tá? A outra não tinha nada a ver com isso aqui. Mas o fato de você lá falava só sobre a força entre cargas, e aí você comparava e tudo mais. Aqui é a mesma coisa, comparei e tal, tal. Só que aqui mostrou uma imagenzinha aqui que facilita um pouco mais a questão. Tranquilos? Dúvidas? Não, né? Então tá aí. A última dessa seleção que eu fiz, lógico que se eu chamar de novo aqui, essa questão eu resolvi algumas para vocês no durante a aula. Essa aqui eu resolvi até algumas porque eu falei que esse tipo de questão cai demais. E ela cai mesmo. Essa questão aqui tem questões semelhantes a essa daqui no livro de vocês, tá? Por isso que eu até resolvi. Essa daqui é um gráfico de uma coisa que você nem conhece. Você conhece voltagem, mas voltagem dividido por K, né? Então, e pede para você calcular alguma coisa aí, vamos lá, o valor da carga. Então, considera uma esfera condutora carregada com carga Qzão que possui um raio R. Então, se você olhar aqui para o gráfico, tá? O R é porque eu cheguei a fazer até uma figura assim, ó. Desenhei o círculo, vixe Maria. Desenhei o círculo e mostrei o que acontecia à medida que você vai afastando do centro do círculo aqui até uma distância qualquer. Aí eu fiz uma comparação que eu fiz o seguinte, eu coloquei esse centro do círculo aqui, ó, como se fosse a origem do gráfico. Vixe Maria. A origem do gráfico. Aí eu fui analisando o que aconteceria com. Eu fiz isso com V e fiz isso com E. Fiz isso com os dois. Tá? Fiz isso com os dois, na verdade. Vou colocar aqui o E. Então, a origem do gráfico, tá? O Carlos, Oi, amigão. não, eu falei errado. Foi F sobre 2 mesmo. Tá certinho. Tá certinho, então? O, o negócio eu falei errado aqui. Obrigado. Beleza, nada. Então, aí eu fiz essa comparação aqui, ó. Eu peguei o raio e falei assim, gente, vamos analisar a esfera toda carregada, tá? Toda carregada, do centro. Aí o centro era a origem dos gráficos, até o raio. Até chegar no raio aqui. Então esse ponto aqui, ó, era o raio. Vamos fazer direito. O ponto ali era o raio. Então até aqui era o raio, o que acontecia dentro, né? E a partir daqui o que acontece fora. Aí eu até falei que dentro o campo elétrico, falei de blindagem eletrostática, inclusive, eu mostrei um videozinho do Autosport falando sobre blindagem eletrostática. Aí o campo dentro de qualquer estrutura metálica, ele é zero. Durante o tempo todo, ó, ele é zero. Quando chega no raio e você afasta, começa a afastar dele, ele vai mudando. Né? Porque ele começa muito grande, né? Porque ele é proporcional à carga, mas ele é inversamente proporcional à distância. Então, à medida que você vai afastando, ele vai diminuindo. Beleza. O V também, ele também é proporcional à carga e ele também diminui à medida que você aumenta a distância, certo? Só que o potencial aqui dentro, ele é constante, só que ele é diferente de zero. A grande diferença entre as duas grandezas era essa, que o campo dentro do carro era igual a zero, por isso que a pessoa não tomava choque, era o lugar mais seguro do planeta ali no raio, ali, numa descarga elétrica dentro de uma estrutura metálica, dentro de um carro. E a diferença de potencial não existia dentro do carro, porque o potencial era constante. E uma carga, uma elétrica, você só toma choque se você tiver uma diferença de energia. Se você não tiver, for constante, igual é aqui, ó, você não toma. Então essa daqui em diante, ele vai diminuindo, como você pode ver na forma, porque ele é inversamente proporcional à distância. Então o V
é diferente de zero, mas é lógico que todo mundo é constante, certo? E aqui embaixo é constante, mas é igual a zero, né? É constante, mas é igual a zero. Por isso que eu não tomo choque, eu falei, aproveitei e falei da blindagem eletrostática, por isso que eu não tomo choque dentro de uma estrutura metálica. Então o gráfico é essa teoria aqui em volta dela, mas o que está perguntando aqui no gráfico é o valor da carga. Então ele vai e fala que o potencial elétrico dividido pela constante no vácuo dessa esfera aí, em função da distância, né, medida a partir do centro da esfera, tá vendo que ele fala? Do centro, está descrito no gráfico. Qual o valor da carga em coulombs? Eu tinha que pegar a fórmula, que é essa daqui, e tentar achar essa carga com os dados que estão aqui, ó. Aí uma das coisas que eu tinha que fazer era o quê? O gráfico ele não me fala o valor do V somente. Ele me fala, na verdade, o valor de V dividido por K, certo? Então ele pega o V. Então, o que, que eu tinha que fazer? Olhando para essa fórmulazinha aqui, ó, galera, ó. Passa o K para cá, ó. Opa. Passa o K para cá dividindo. O que, que sobrou do outro lado? A carga e a distância. E eu não tenho V, mas eu tenho V dividido por K. Então esse lado aqui da igualdade eu tenho agora, né? Agora que eu mexi na fórmula, eu tenho esse lado de cá, ó. Eu não tenho o outro lado, que é justamente o valor da carga que eu estou querendo descobrir e o valor da distância. Bem, a distância eu vou usar o valor que eu tenho, né? Então pega esse ponto aqui, ó. Por quê? Porque aí eu tenho o V dividido por K e tenho a distância. Tudo bem que é o raio, mas é a distância do mesmo jeito. Então eu tenho esse lado da igualdade, que é 1 vezes 10 a quinta, né? Tá longe aqui, bicho. A quinta. E do outro lado a carga, que eu não sei. E a distância, que é 0,2 metros. 0,2 metros. Beleza? Esqueci alguma coisa? Aqui tá C dividido por M. Metro, ótimo. Aqui também tá metro, não preciso mudar nenhuma unidade. Então a minha carga aqui, ela ficou como sendo, só multiplicar cruzado aqui, né? 1 vezes 10 a quinta vezes 0,2. Então vai ficar 0,2 vezes 10, a canetinha ela borra demais, perdão, vezes 10 a quinta coulomb, que melhorando isso aí vai ficar 2,0 vezes 10 a quanto? A 4, né? Coulomb. Né? Que aumentei aqui, né? De 0,2 passei para 2. Então ficou aqui 2 vezes 10 a quarta. Letra E aqui, né? Vai saber que letra que saiu para você. Beleza? Tranquilos? Então, era uma questão. Você não precisava de tudo isso aqui, não. Isso aqui eu fiz mais para desencargo de consciência, para vocês lembrarem aí que eu falei sobre isso. E eu resolvi alguns exercícios usando gráfico. Eu fiz isso usando gráfico. Eu fiz acho que três. Eu fiz um para força, que é cobrado também, campo, e fiz um para voltagem. E aqui eu cobrei voltagem. Tá? Quero tirar essas informações e ia tirar do ponto que você conhecia. Beleza? Que deu 2 vezes 10 a quarta. Tranquilos? Então tá aí. Fechou aí. E resolveu uma dissertativa, que as objetivos já foi aí. Meu tempo tá curto, mas sai pelo menos uma, né? Aí fechou aqui. Qual era aquela questão, Carlos, que tá com dúvida da diretrização? Eu não consegui achar ela aqui no intervalozinho que eu tive, que eu não. Quer dizer, eu não tive intervalo, né? Tive só os 10 minutos, só não consegui achar ela aqui. Eu vou procurar ela aqui e mando pra vocês, pra saber se é pra confirmar. Beleza? Eu te mandei ela aí no WhatsApp. Ah, moço. Deixa eu carregar aqui. Então tenho. Era essa aqui mesmo. Essa aqui. Então tá aí, ó.
essa daqui caiu para muita gente aí? Essa questãozinha, ela é até da UFMG. Eu gosto da UFMG porque ela é mais ou menos o estilo do Enem. Com a certeza que ela é. Só que eu encontrei duas versões dessa questão, tá? Então vamos discutir ela aqui. Uma experiência realizada em sala de aula pelo professor de física usou 3 esferas metálicas idênticas e numeradas de 1 a 3, suspensas por fios isolantes, então não interage com o ambiente, em 3 arranjos diferentes, como sendo, né, aqui a situação 1 e 2, tá? Então talvez se eu montar aqui vamos lá, cargas, uma tabela aqui fica mais fácil. Quais são as possibilidades das cargas? Q1, Q3, Q1, Q2 e Q3. Vamos ver quais são as possibilidades aqui de sinais de carga. Tá certo? Bem, quando eu coloco 1 com 3, elas se repelem, tá? Ou seja, se a carga 1 for positiva, a 3 também tem que ser. Vocês concordam comigo? Então, Carlos, é isso que eu fiquei um pouco na dúvida dessa questão, porque como fala que só aproximou, aí poderia ser aquele caso que você explicou, né, de indução. Sim. A indução, quando eu vou falar de neutro, faz sentido falar de indução. Vou chegar lá então. Se eu considerar que 1 for negativa, 3 também tem que ser. Então, por enquanto, não fechou nada, né? Eu só sei que elas têm cargas diferentes. Se você parar para pensar, mas calma aí, uma delas não pode ser neutra, não? Bem, mas se uma fosse neutra, qualquer uma das esferas fosse neutra, o que significa isso? Que ela tem o mesmo número de prótons e elétrons, né? Aí opa, já polarizei aqui sem querer. Então, tem a mesma quantidade de... Que bagunça que eu fiz aqui, calma. Tem a mesma quantidade de próton e elétron, tá lá. Se polarizar, aí se eu chegar alguma coisa aqui perto, sei lá, uma carga positiva, aí iria polarizar. Então quer dizer que e se eu chegasse uma coisa negativa, o que ia acontecer? Ia polarizar do mesmo jeito, só que ia polarizar um pouquinho diferente, ó. Ia mandar as cargas negativas para o outro lado, mas ia polarizar do mesmo jeito, e aí talvez seja a dúvida, e iria atrair do mesmo jeito. Então se eu chego uma carga positiva perto de uma neutra, atrai. Aí se eu chegar uma negativa perto de uma neutra, atrai também. Então, não tem possibilidade da 1 ou da 3, uma delas, ser neutra. Porque a neutra, ela é atraída de qualquer jeito. Ainda talvez eu não tenha informação. Outra coisa, não tem informação sim. Eu ia falar que não tem, né? Tem informação sim. Por quê? 1 e 3, nenhuma delas poderia ser neutra. Porque se uma fosse neutra, atrairia. Porque independente da carga da outra, iria atrair. Agora, se as duas são neutras, ninguém enxerga ninguém. Não acontece nada. Beleza? Tudo bem? Ah, era essa parte que eu não tinha entendido a questão, cara. Então, eu já descarto que não há possibilidade de 1 e 3, nenhuma delas serem neutras por isso. Porque elas se repeliram aqui. Aí o que acontece? Você vai pôr a 2 perto da 1. A 1 você já sabe que tem carga, você não sabe qual. Aí atrai. Aí tudo bem, você pode ficar na dúvida. Calma aí, a 2 pode ter uma carga diferente, sei lá. Ela pode ter uma carga, se a 1 for positiva, ela é negativa. Se a 1 for negativa, ela é positiva. Ou ela é neutra. Porque ela sendo neutra, ela é atraída por qualquer uma. Né? Mas aí tem hipótese, isso é tudo hipótese. Se a 1 for positiva, a 2 então é negativa. Mas se a 1 for negativa, a 2 é positiva, então é neutra. Porque ela sendo neutra, ela consegue ser atraída do mesmo jeito.
Aí quando chega na terceira situação, né? Vamos numerar aqui, fica mais fácil. Quando chega na terceira situação, você vai lá e coloca, elas se atraem também. E você vê que, e você sabe que 1 e 3, elas têm justamente o que? Cargas opostas. E você colocou a 2 com 1 e colocou a 2 com a 3, e nos dois casos ela atraiu. Então quer dizer que a 2 necessariamente tem que ser neutra, então. Vocês concordam comigo? Que eu acho que o mais difícil era isso, tem que ser neutra. Se ela tivesse atraído só a 1 e repelido a 3, não, com certeza ela não seria neutra. Ela teria uma carga, né? Eu ainda não saberia exatamente qual é a carga, mas ela teria uma carga. E não tem como ela atrair a 1 e repelir a 3, por quê? Porque 1 e 2 têm a mesma carga. Se ela atrair 1, ela tem que atrair a 3 também, porque a 1 e a 3 têm cargas iguais, porque elas se repeliram aqui, ó. Tá? Talvez está errado alguma coisa aqui, tá, gente? Mas antes de concluir se tem alguma coisa errada aqui, 1 e 3 tem a mesma carga, então a 2, quando chega perto dela, se atrair uma, tem que atrair a outra também. Aí eu concluí que ela é neutra. Pena que não deu tempo de resolver aí, né? Mas eu vou resolver na gravada, porque dependendo da necessidade aí, né? Então, João afirma que a esfera 1 pode estar eletrizada negativamente. A 1 pode ser negativa? Pode. E a esfera 2 positiva? Bem, eu concluí que a esfera 2 ser positiva, a esfera 2? A 2 não. A 2 eu concluí que ela tem que ser neutra, né? Então não. Beleza? Não posso porque eu vi que se ela fosse. Vamos partir. Se ele tivesse certo, se João tivesse certo. Então, eletrizada. Se a 1 for negativa, a 3 também é. Né? Então por que a 2 e a 2 positiva? Não, pior que pode, né? E a 2 positiva. Se a 2 fosse positiva, né? Ela iria atrair tanto a 1, né, que é negativa, e iria atrair tanto a 3, porque seria negativa também. Então ele está falando que se a 1 for negativa, né? A 3 também é, porque ela se repeliu no início. E a 2, né, positiva, bem, a 2 poderia ser positiva. Tá certo? Então tá certo esse carinha aqui. Maria, a esfera 1 pode estar eletrizada positivamente. A 1 pode ser positiva. Se a 1 for positiva, até colocar outra cor aqui. Se a 1 for positiva, a 3 também tem que ser, porque repeliram. Então pode ser positiva. E a esfera 2 negativa, aí a 2 foi atraída por ambas. Beleza. Tá? Letícia, a esfera 1 pode estar eletrizada negativamente. A 1 negativa? Sim. E a 2 neutra? Sim, é uma possibilidade também. É uma segunda possibilidade. Tá certo então. Esses três estão certos, na minha opinião. E Joaquim, a figura 1 pode estar neutra. A 1 não pode estar neutra. Né? Nem levantamos essa hipótese aqui. Então a 1 não pode. Onde tem Joaquim, não é resposta. Tá? Desculpa aí, Joaquim. Marcos, a esfera 1 e 2 podem estar neutras. A 1 não tem como, ela está neutra. Né? Então Marcos também está errado. Cadê Marcos? Marcos, você nem apareceu, Marcos? Você nem apareceu. E Marta, as esferas 1 e 2 podem estar eletrizadas positivamente. 1 e 2, como é que a 1 e 2 estão positivas e elas se atraem aqui? Então também não. Onde tiver Marta, Maria, lá em cima tem. Onde tiver Marta, Marta não está certo. Então a princípio, a minha resposta é essa daqui, ó. Tá? Aí eu vou analisar ela com calma, queria que vocês olhassem ela com calma também e me falar o que vocês acharam aí. Beleza? Abração para todo mundo aí. Mas eu mudei ela um pouquinho. Se você pesquisar ela na internet, você pode encontrar uma versão parecida com essa minha aqui e uma outra versão um pouco diferente, com uma das afirmativas aqui de um dos estudantes diferentes, só que eu não vou lembrar aqui agora. Tá? Dá uma olhada lá, depois me fala. Qualquer coisa, qualquer dúvida. Tá? Beleza?